Salve, galera! Vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios que a gente tem aí no material, tá bom? Eu selecionei 3 questões. Bora começar pela questão 6, que ela estabelece uma relação entre número de mols de duas substâncias e suas respectivas quantidades de moléculas ou de átomos. A gente vai ver isso aí, tá? O que é importante disso tudo aqui, ó? Observa. Eu vou estabelecer inicialmente uma relação entre as grandezas que estão sendo dadas e cobradas no enunciado. Então, verifica só. O enunciado diz o seguinte: em 3 mols, olha aqui, ó, em 3 mols de ácido sulfúrico, H2SO4. Então, vê que o 3 ele é uma quantidade, ele é um número, D, e aqui está me dizendo a grandeza, mols, que são os conjuntos de partículas. Tá? E para o BR2, ele fala também em 5 mols de BR2. Aqui, então, novamente, o 5 é um número, é uma quantidade, de quê? De mols. Então, já vi que eu vou estabelecer uma relação entre números de mols de ácido sulfúrico e, olha só aqui no enunciado, moléculas, 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 átomos, todos estes são partículas, olha, moléculas. Então, eu vou estabelecer uma relação entre o número de mols de uma substância e o seu respectivo número de moléculas ou de átomos, ok? Então, a gente vai começar aqui pelo ácido sulfúrico, então, para o H2SO4, ok? Vamos montar aqui a relação para esse camaradinho aqui. A relação é o número de mols e o número de moléculas. Pronto. Eu vou montar uma regra de 3. E sempre que eu for montar uma regra de 3 nessa situação aqui, o que é que eu farei? Eu vou fazer sempre o seguinte, observa bem. Eu vou estabelecer que a primeira linha da regra de 3 é aquela relação que a gente viu em sala. Que eu vivo falando para ti, olha, um mol de qualquer coisa, ou seja, um conjunto de qualquer coisa, contém que quantidade? Essa quantidade bem aqui, olha. Todas as vezes que ele falar em número de moléculas, número de átomos, número de prótons, número de nêutrons, número de qualquer partícula, você vai usar o 6,02 vezes 10 a 23, certo? Lembra que na tua prova eu vou desprezar esse 0,2, certo? Eu vou colocar lá para ti. Considere 6 vezes 10 a 23. Não é a minha intenção te forçar a fazer muita conta, e sim compreender o que esse camarada significa. Então, pensa comigo. Se em 1 mol eu tenho 6,02 10 a 23, em 3 mols de ácido sulfúrico, olha lá no enunciado que eu marquei, 3 mols de ácido sulfúrico, então vou colocar aqui, olha, 3 mols do ácido sulfúrico, teremos quantas moléculas? X. Pessoal, olha só aqui uma coisa. Vamos mudar aqui a cor para tu perceberes aqui, olha. Tá vendo que daqui, do número de mols, de 1 mol para 3 mols, eu fiz apenas o quê? Multipliquei por 3. Como isso aqui é uma regra de 3, a regra de 3 ela é proporcionalidade. Se de um lado você multiplica por 3 para chegar onde você quer, do outro também você multiplicará por 3. Então, este x terá como resposta 3 vezes 6 dá 18. Dá 18,06 vezes 10 elevado a 23. Pronto. Só que tem um detalhe. Esse 18,06 ele é chamado de fator pré-exponencial, porque ele é um número que multiplica uma potência de base 10. Então, ele é um fator pré-exponencial, certo? Esse fator pré-exponencial ele não pode ser
Ele não pode ser menor do que 1 e nem pode ser igual a 10 ou maior do que 10. Ele tem que ser sempre igual ou maior do que 1 e menor do que 10. E como é que eu vou fazer isso? Tá vendo essa vírgulazinha bem aqui, olha? Tá vendo essa vírgulazinha bem aqui? Eu vou andar com essa vírgula uma casa para a esquerda. Eu vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda. E ao andar com a vírgula uma casa para a esquerda, ficará 1,806 vezes 10. E ao andar com essa vírgula uma casa para a esquerda, eu aumento uma unidade do expoente. 23 vai para 24 moléculas. Pronto. Esta é a minha resposta. Certo? Então, aqui, ó. Vê que nós findamos para o ácido sulfúrico. Bem aqui, olha. Essa é a resposta. 1,8806, 10 a 24 moléculas. Certo? Bom, eu vou fazer agora a mesma coisa para o bromo, para o BR2. Para o BR2 teremos também número de mols. E aí tem que ser automático, galera. Na hora da prova, quando você colocar lá número de mols, você já coloca o padrão de cálculo, que é quanto? 1 mol. Acabou. Não pensa duas vezes, é 1 mol. Esse número de mols, 1 mol, ele quer relacionar com o número de moléculas do BR2. Olha aí, ó. Número de moléculas. Então, 1 mol contém quantas moléculas? Sempre 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, se 1 mol contém 6,02 10 a 23, 5 mols conterão um valor Y. E verifica só aqui, ó, galera. Aqui, ó. Daqui para cá, basta multiplicar por 5. Então, daqui para cá, para a resposta, eu vou só multiplicar por 5. Acabou. Vamos voltar aqui a cor. Então, Y será igual 5 vezes 6 dá 30,02 vezes 5 dá 10. 30,10 vezes 10 elevado a 23. Mais uma vez, verifica que o fator pré-exponencial 30,10 é maior do que 10. Ele não pode ser nem igual, tem que ser menor do que 10. Ele está muito maior que 10. Então, o que eu faço? Eu pego essa vírgulazinha aí e ando uma casa para a esquerda. Ao fazer isso, o valor fica y igual 3,010 vezes 10 elevado. Como eu andei somente uma casa, eu aumento uma unidade. 23 vai para 24 no expoente. Moléculas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar se existe alguma alternativa aí que tenha estes dois valores. 1,8 e 3,0. 10 elevado a 24, letra A. Certo? Letra A. Ok? Jorge, mas e se eu não encontrasse? Como é que eu faria o número de átomos? É simples. Esse resultado que você fez aí, você não precisa fazer outra conta. O que é que você faria? Você pegaria esse resultado e multiplicaria pelo número de átomos em cada fórmula. Por exemplo, no ácido sulfúrico, aqui nesse caso aqui, ó, vou marcar aqui em cima no enunciado, bem aqui, ele tem 2 átomos de hidrogênio. Quando nada aparece, subentende-se um átomo, nesse caso do enxofre, e mais 4 átomos. Seria 2 mais 1, 3 e 4, 7 átomos. Certo? O BR2 só tem 2 átomos. Então, você pegaria cada uma dessas respostas e multiplicaria pelo número de átomos. Aí a resposta seria em número de átomos. Só isso. Perfeito? Galera,
Então, bora para a questão 10 agora. A questão 10 coloca o seguinte: 1,8 vezes 10 a 23 moléculas, olha, número de moléculas. Então já vou colocando aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo número de moléculas. De uma substância A tem massa igual a 18 gramas. Então vê bem. Ele está agora falando em número de moléculas e em massa. Então, número de moléculas, vou relacionar agora com massa. Eu não vou colocar aquele negócio de mol agora aqui no meio. Ele quer a massa, ele não quer o conjunto. Ele quer uma relação entre o número de moléculas e a massa que elas possuem. Ok? Ele disse aqui que 1,8 vezes 10 a 23 moléculas, olha, possuem qual massa? 18 gramas, certo? Ponto. A massa molar. Quem é massa molar? É a massa de 1 mol. Só que repara que a relação que a gente fez aqui não envolve mol. Ok? Não envolve mol. Envolve quem? Número de moléculas e massa. Ele quer saber a massa molar de A. Então, ele quer saber a massa X de 1 mol de A. Mas pensa comigo, pessoal. 1 mol de A tem quantas moléculas mesmo? 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23, ok? Então, vocês vão ter que estabelecer essa relação aqui. Pronto. E agora, o que eu faço? Pessoal, dá uma olhadinha aí numa coisa. Eu acho que está fácil. Verifica. Eu vou até mudar aqui a cor. Verifica aqui uma coisa. Está vendo esse número aqui? É o mesmo número daqui sem a vírgula. Ou seja, como se ele tivesse andado com a vírgula uma casa para a direita. E sumido 10 a 23. Olha, não tem 10 a 23 aqui à direita. É só o 18. Então, olha só aqui. Ó. Bem aqui é 1,8 e aqui é 18. Ou seja, é o mesmo número, só que sem a vírgula. 10 a 23 ele some. Então, o x vai ser quem? Vai ser o 6. Perdão, deixa eu só mudar aqui a cor. Vai ser igual a 6. Ando com a vírgula para a direita, ou seja, coloco um 0. E some o 10 a 23. Pronto, já está pronta a resposta. 60 gramas. Acabou. Só isso. Letra B de bola. Ok? Claro, quem quiser fazer, pode fazer produto dos meios pelos extremos. Eu prefiro fazer assim, bem mais rápido. Vê a 13ª? Vamos lá? Quantas moléculas... Opa, olha. Quantas moléculas? Ele quer saber o número de moléculas. Moléculas, olha, uma quantidade de moléculas. Então já sei que eu vou usar o 6, 10 a 23. De butano existem num isqueiro que contendo 5,8 gramas. Então, novamente, vamos ter uma relação entre o número de moléculas e a massa. Pronto. Número de moléculas e massa. Ok? Então, galera, número de moléculas é sempre quem? Eu começo aqui, 6 vezes 10 a 23. Esse número de moléculas está para qual massa? Está exatamente para a massa da fórmula. Lembra que a gente faz? Então, aqui, ó, vamos calcular bem aqui a massa da fórmula. A fórmula é o C4H10. O C4H10 é formado por quem? Por carbono. Quantos carbonos? 4. Quanto pesa cada carbono? Isso vai ser dado na prova, não te preocupa. 12 gramas, ou 12 U, no caso, né? Então, 4 vezes 12, 48. Hidrogênio.
tenho 10 hidrogênios. Vezes, cada hidrogênio pesa 1, vai dar 10. Qual é a massa total? 58, certo? Mas nesse caso, como eu vou trabalhar com a massa de uma quantidade gigante de moléculas, que é essa quantidade bem aqui, olha, 6 10 a 23, eu vou colocar esse camarada em que? Gramas. Então, 6 10 a 23 moléculas pesam 58 gramas, certo? Então, ele quer saber quantas moléculas X estão para 5,8 gramas. Ok? Tranquilo? Galera, olha só. Para sair de 58 para 5,8 é a mesma coisa que colocar uma casa decimal ou dividir por 10. Então, o x vai ser o mesmo número de cima dividido por 10. Só que dividido por 10, cara, isso aqui é uma potência de base 10. O que eu faço? X vai ser igual a 6 vezes... Como eu vou dividir por 10, é a mesma coisa que subtrair uma unidade do expoente. 10 a 22. Acabou. 6 10 a 22. A 22 moléculas, no caso. Ok, galera? Dê uma olhadinha aí e assistam quantas vezes forem necessárias. Viu? Abração. Bora ver se a gente consegue fazer mais algumas.